Muitas pessoas usam do texto que está em Esté para argumentar que Deus destrói um casamento para unir uma outra pessoa, destrói um casamento para que a pessoa esteja livre para casar com a outra. Será que isso é verdade? Que Deus destrói um casamento para poder dar aquele marido a outra pessoa, aquela mulher a outra pessoa? E muitas pessoas usam o texto que está lá no livro de Esté, contando a história de Vaste e Assuero. Sabemos muito bem o que foi que aconteceu ali. E não é bem assim. Não foi Deus que destruiu o casamento. A palavra do Senhor é clara em dizer, no livro de Esté, que Assuero estava dando uma festa, onde nessa festa tinha muitos príncipes, muitos homens importantes. E a Bíblia vai dizer que quando já passava alguns dias dessa festa, Assuero já feliz, em outras palavras, já chapado, queria mostrar a sua rainha, a beleza da sua rainha. E a palavra de Deus é clara que a sua rainha também estava dando um banquete também para as mulheres. E no momento que ela foi chamada pelo rei, ela se sentiu ao ponto de dizer, eu não vou, eu não quero ir, e não foi. E essa rejeição ao rei foi algo que impactou muito. Por quê? Porque o rei estava diante de homens importantes. O rei era um homem importante. Então, sua mulher dizer que não vai aparecer diante dele era um absurdo. É um absurdo. O rei mandar chamar uma rainha e ela não ir. Ela teria que ir. A gente tem que entender como eram as coisas antigamente. Não é como hoje. Antigamente, uma mulher para ir diante de um rei, ela só poderia ir se ela fosse chamada. Se ela fosse diante dele sem ser chamada, ela poderia ser condenada naquele mesmo momento à morte. Então, ela ser chamada pelo rei era algo muito bom, muito maravilhoso. Então ela rejeitou esse pedido, fazendo o rei se sentir fraco diante de todos os príncipes e homens importantes que tinha ali naquele lugar. E aí, neste momento, o rei se enfureceu e chamou seus conselheiros e seus príncipes para saber o que eles deveriam fazer. E um deles, né, deu um conselho ao rei dizendo, olhe, no momento que sua esposa fez isso a você, que é o rei, um homem importante, as outras mulheres todas vão desprezar os seus maridos. Vão dizer o que aos seus maridos? Se Vaste não foi diante do rei Assuero, quem é você para mim diante de você? Então vai desrespeitar. Então, com isso, você precisa tirar ela do cargo de rainha, fazer uma lei pela qual a rainha não pode mais se apresentar a você e ela também vai ser não sei falar agora a palavra, que ela vai sair, ela não vai mais ser rainha, certo? Então a Bíblia é clara em dizer isso, que ao passar de uns dias, o rei sentiu falta da rainha. E aí eles entenderam, vamos colocar mulheres virgens, né, diante do rei, fazer todo o preparo para que ele possa ter uma nova rainha. Então, assim, não foi Deus que destruiu o casamento de Vaste, foi ela mesmo que destruiu o casamento dela com o orgulho dela, a vaidade dela, de não ir diante do rei, certo? Foi ela que fez isso. Não foi Deus que destruiu o casamento dela, mas como o espaço dela estava vago, Deus usou de uma mulher judia, que era Radassa Esté, conhecida como Esté, a rainha Esté, e ela ocupou este lugar. E o casamento dela com o rei Assuero foi um casamento com propósito, porque através do casamento dela a gente entende-se que o povo judeu foi salvo, entendeu? Então, assim, naquele tempo, a gente tem que entender, quando o rei Assuero, ele disse que ele não queria mais a rainha Vaste, ele não falou só de boca, ele fez uma lei pela qual essa lei passou por todas as províncias e uma lei decretada, nem o próprio rei que fez essa lei pode revogar. Ele não podia revogar. Ele fez e toda essa lei foi passada por todas as províncias e cada uma interpretada, né, ou traduzida na sua língua. Então, assim, não foi Deus que destruiu o casamento de Vaste e de Assuero para colocar Esté. Ela mesmo destruiu e a palavra de Deus é clara que o que traz o divórcio é o quê? É a dureza do coração do homem. Então, assim, o rei Assuero poderia ter perdoado a esposa dele, mas isso ia trazer tanta complicação para ele, como rei, como para toda a família, entendeu? Como para todas as famílias ali
representada. Então, com isso, entendemos que foi o melhor caminho que o rei precisou tomar. E no momento que esse espaço estava vago, né, Deus colocou uma mulher do Senhor, uma mulher temente ao Senhor, ocupou esse espaço e foi um casamento com propósito. Então, ninguém venha dizer que foi Deus que destruiu o casamento de Assuero com Vasti para colocar Esther, porque não foi. Eles mesmos destruíram o casamento dele e Deus não tem nada a ver com isso.